que pagar imposto de renda ou declarar os seus investimentos são os principais motivos pelos quais muitos brasileiros deixam de começar a investir. Mas você sabia que nem só de tributação vivem os investimentos? Existem alguns investimentos que são totalmente livres de imposto de renda. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu separei então 4 investimentos totalmente isentos e te garanto que 2 dos investimentos que eu vou mostrar nesse vídeo hoje você provavelmente não conhece. Na verdade, quase ninguém no mercado financeiro, dos investidores, pessoa física, conhece esses investimentos que eu vou mostrar para você. Então, se você ainda não começou a investir por conta de imposto de renda, fica comigo nesse vídeo até o final. Então, antes da gente começar, já comenta aqui embaixo se você tem na sua carteira de investimentos algum produto que seja isento de imposto de renda. Caso você tenha, já coloca aqui nos comentários do vídeo. E vamos então ao nosso primeiro e segundo investimento totalmente isento de imposto de renda, que é a LCI e a LCA. Esses produtos funcionam como um empréstimo para a instituição financeira que está emitindo esses títulos. Os 2 títulos eles são bem parecidos, a não ser pelo setor a qual eles se destinam. A LCI significa letra de crédito imobiliário. Portanto, todo o dinheiro ali captado ele deve ser direcionado às atividades imobiliárias. Já a LCA, letra de crédito do agronegócio, o investimento é direcionado para o financiamento das atividades no setor do agronegócio. Ambos produtos citados aqui, eles podem ser emitidos por bancos privados ou até mesmo bancos públicos. E o rendimento pode ser, anota aí no caderno, hein? Pós-fixado, pré-fixado ou híbrido. Então, quando você for escolher uma LCI ou uma LCA para sua carteira de investimento, você tem que se atentar a essas coisas que eu vou te passar agora. Primeiro, qual a forma de remuneração que eu acabei de falar, se é pós, pré ou híbrido. Depois, você tem que se atentar ao aporte inicial, ou seja, o quanto você vai colocar naquele investimento. E lembrando, você não precisa investir todos os meses, tá? Você pode investir quando você quiser nesses produtos. Depois, o prazo de vencimento. Então, veja se aquela LCI, por exemplo, ela vai vencer daqui 90 dias, 180 dias, 360. Esses são os prazos mais comuns. Então, fica ligado no prazo, porque se você quiser resgatar o dinheiro antes, provavelmente você vai ter algum prejuízo. Então, se programe para deixar o dinheiro até o vencimento. E por último, a taxa de rentabilidade. É sempre bom você fazer uma comparação com outras LCIs, com outras LCAs, para estar vendo ali, se aquela LCI está com bom rendimento ou não. Então, dito isso, eu vou falar agora para você sobre a segurança desses investimentos, porque isso também assusta a maioria dos investidores iniciantes. Quando a gente está falando de LCI e LCA, a gente tem a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que vai te proteger em até R$250 mil por CPF e por emissor. Então, por isso que é um excelente investimento para iniciantes, porque você tem a garantia ali do FGC. E lembrando, LCI e LCA não tem imposto de renda. Então, quando você for sacar ali o investimento, você já sabe que aquela quantia é líquida de imposto de renda. Esse terceiro investimento ele é muito interessante para quem quer viver de renda, quer ter uma renda mensal e também quer ter o seu dinheiro corrigido pela inflação. Então vamos lá, o ticker dele na bolsa é CADIF11, mas o nome dele é Kinea Infra, que, como eu disse, é um fundo de debênture. Se você não sabe o que é uma debênture, é quando uma empresa emite um título de dívida para captar recursos para o seu crescimento, para o seu financiamento. E aí eu, Carol, você, João, Maria, pode ir lá e
pode emprestar dinheiro para aquela empresa comprando uma cota de uma debênture. Então, esse fundo, ele foca em debêntures de empresas sólidas, né, com receita estável, com boas garantias reais e também uma boa classificação de crédito. Então, o foco é muito em transmissão, geração de energia eólica, solar, focando mais nesses setores mais resilientes. E aqui a informação mais legal é que os fundos de debêntures incentivadas como o CADIF, ele é isento de imposto de renda, tanto no ganho de capital, ou seja, caso você compra e venda a cota depois, e também nos rendimentos, né, nos dividendos mensais. Então, olha só, é bem diferente de um fundo imobiliário que tem a isenção dos dividendos, mas não tem a isenção do ganho de capital. A gente sabe que nos FIIs você paga 20% de imposto no ganho de capital da cota, já que no CADIF é isento tanto dividendos como ganho de capital. Então, eu vou compartilhar agora com você o relatório de gestão mais atualizado de dezembro de 2022. Lembrando que a Kinea é uma empresa do Banco Itaú. Então, vamos analisar aqui as principais informações. Patrimônio líquido do fundo gira em torno de 2,5 bilhões de reais e o yield médio das debêntures gira em torno de 8,1% mais inflação. Tem aí uma duration média de 6 anos e meio e 91% está alocado em debêntures de infraestrutura. Então aqui a gente consegue ver o rating das debêntures e também como que está dividido por setores. Aqui a gente consegue ver os rendimentos mensais. Então legal é que ele divide o valor que foi pago da cota em duas partes. A primeira, que é a inflação, e aqui do lado juros reais, né? O quanto que o cotista está recebendo de fato ali acima da inflação. Então a gente consegue ver, por exemplo, que em dezembro de 2022 foi pago R$ 1,35. Então foi 71 centavos da inflação e 64 centavos de juros reais, entregando aí um pouquinho mais de 1% naquele mês, o equivalente a 109% do CDI. Aqui a gente consegue ver a variação da cota desde o início do fundo. Então a gente consegue ver que o retorno do CDI em torno de 44%, retorno do IMAB 64% e o retorno da cota patrimonial em torno de 80% de retorno desde o início lá em 2017. Então aqui a gente vai ter informações detalhadas, quais são as debêntures para quem quiser se aprofundar, e eu também vou deixar como dica especial do Kinea, do CADIF 11, para você estar vendo ali todo o material e os comentários dos gestores. Então, antes da gente ir agora para o quarto investimento, eu não posso esquecer de te lembrar do like. Afinal, eu tenho quase certeza que você não conhecia esse investimento que pode trazer uma excelente diversificação para sua carteira, totalmente isento de imposto de renda. Então, se eu acertei e você não conhecia, deixa o like aí no vídeo, beleza? E agora vamos então para nossa última opção, que é o fundo de debêntures incentivadas. Porém, aqui é um fundo fechado, né? Não dá para ser negociado em bolsa. E também o benchmark é diferente. Aqui o nosso benchmark é o IMAB. E o fundo que eu separei para você aqui hoje é o da ARX Investimentos, uma das melhores gestoras do Brasil, no qual tem um fundo chamado ARX Elbrus FIC, Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura. Aqui a gente tem as principais informações. O fundo começou em 2018, a aplicação mínima já é um pouquinho mais elevada, no caso aqui é R$ 500. No caso do CADIF 11 gira em torno de R$ 125. E aqui o resgate é um pouco mais longo, né? B+31, como você está vendo aí na tela, ao contrário do CADIF 11, que você consegue o resgate vendendo a sua cota em 2 dias úteis. Então vamos dar uma olhada no material aqui de divulgação do fundo. Grande parte está alocado em debênture, a alocação por setor também está bem distribuído. Aqui ao lado nós temos os ratings das debêntures e aqui a gente tem o gráfico de evolução, né, do patrimônio dos cotistas. Então a gente consegue ver que é um fundo que historicamente entregou um retorno bem acima do que o CDI e fica bem próximo ali do seu principal benchmark, que é
o IMAB5. Para você que não sabe, o IMAB5 é um índice atrelado a títulos públicos atrelados à inflação, o IPCA. Então, os dois últimos produtos que eu mostrei aqui, eles visam superar, né? No caso aqui o benchmark IMAB5, no caso do CADIF 11, o objetivo deles é entregar de 0,5% a 1% acima da NTN-B. Porém, a grande diferença, presta atenção agora, é que no caso do fundo você não vai ter os rendimentos pingando na sua conta todo mês. Isso porque fundos de investimento, eles não fazem essa distribuição. Eles pegam os rendimentos e reinvestem no fundo. E por fim, a taxa de administração, né? No caso da LCI e da LCA não tem taxa de administração, mas aqui tem porque tem uma equipe especializada trabalhando para você todos os dias em horário comercial. Então, eles são remunerados através da taxa de administração. Então, chegamos ao final. Não esquece de comentar aqui embaixo se você já tem algum desses produtos. E caso não tenha, também coloca aqui o que você achou, qual deles você mais se interessou. Se ficou até o finalzinho, não esquece do like, você vai ajudar muito aqui o nosso canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!